Bom dia, pessoal. Guilherme aqui, o Pedro também. A gente vai fazer esse seminário sobre síndromes mentais orgânicas. Aí, começando, eu quero começar falando sobre a transição do paradigma mesmo, porque o conceito clássico, que era trazer esse orgânico em psiquiatria, que é tradicionalmente, as síndromes mentais orgânicas se referiam a condições que as alterações psicológicas e comportamentais decorriam diretamente de uma doença física identificável, lesão cerebral ou insuto metabólico. Só que aí, com o DSM-5, que é o de 11, atualmente a psiquiatria adota como ter transtornos neurocognitivos. E aí essa mudança destaca que o comprometimento principal ocorre nas funções cognitivas e que a etiologia subjacente é a neurobiológica ou médica central, sem excluir que os demais transtornos psiquiátricos também possuam bases biológicas. E aí os dois principais conceitos que a gente vai trazer é do delírio e também, mais para frente, o Pedro vai falar sobre os transtornos neurocognitivos maiores e leves. Em relação ao delírio, a definição dele é a síndrome clínica caracterizada por uma perturbação aguda e flutuante da atenção, da consciência e da cognição, causada por uma condição médica subjacente a uma intoxicação ou uma abstinência de substâncias. E aí, em relação ao diagnóstico mesmo, né, o conceito dele de diagnóstico, tem dois principais, que é por meio do CID, né, CID-10, CID-11, e também pelo DSM. E aí o CID ele traz que esse diagnóstico ele pode ser definido a partir de um comprometimento da consciência e da atenção, que é uma redução da clareza, do reconhecimento do ambiente, também por uma perturbação global da cognição, então distorções perceptivas, ilusões, alucinações visuais frequentes. Além disso, também tem a perturbação psicomotora, então uma hipoatividade, hiperatividade, e uma perturbação do ciclo sono-vigília. Além disso, também tem um início rápido e flutuações de sintomas ao longo do dia, principalmente com a piora noturna. Já o DSM-5, ele elabora alguns critérios, então tem critério A, B, C, D e E. Então, o critério A, ele fala da perturbação na atenção, então, na atenção e na consciência, né, no caso. Aí da atenção é a capacidade reduzida para direcionar, focar, manter e desviar a atenção, e na consciência a redução da orientação para o ambiente. No critério B, ele traz a perturbação, que a perturbação desenvolve-se em um período curto de tempo, então pode ser em horas, em dias, e representa uma mudança em relação à atenção e à consciência basais, e tende a flutuar na gravidade ao longo do dia. Já o critério C traz que no delírio tem uma perturbação adicional da cognição, então déficit de memória, desorientação, linguagem, capacidade visual e espacial, ou na percepção. No critério D, ele já traz as perturbações do critérios A e C, que não são tão bem explicadas por outro transtorno neurocognitivo pré-existente. E no critério E, ele já traz que esse diagnóstico, né, pode ser feito por evidências a partir da história, do exame físico e achados laboratoriais, que a perturbação é a consciência fisiológica direta dessa condição médica. Então, seja uma intoxicação, uma abstinência de substância ou exposição à toxina. Em relação à epidemiologia, né, do delírio, atualmente é prevalente em doses hospitalizadas, que tem em relação à porcentagem, cerca de 10 a 30% em pronto-socorros e até 50% em pós-operatório de cirurgias de grande porte. E isso aí é um marcador de vulnerabilidade cerebral e gravidade da doença médica subjacente. E além disso, também falar um pouco do curso desse transtorno, que, como já falei, ele já tem um início que é tipicamente agudo e abrupto, mas ele tem um curso um pouco flutuante. Então, o paciente ele pode alternar em períodos de lucidez, com intensa agitação, sonolência crônica, e no final, né, ele geralmente é reversível. Se a causa de base for tratada de forma rápida, né, mas pode se prolongar por semanas ou meses em idosos, aumentando o risco de declínio cognitivo permanente, e mortalidade também. Falando agora sobre os transtornos neurocognitivos, que por mais que ainda tenha a palavra demência, né, antigamente ela era classificado como demência,
Eles são as síndromes que são caracterizadas por um declínio mais progressivo e persistente em um ou mais dos domínios cognitivos. Aí foram aqueles que a gente viu, né? Memória, linguagem, atenção, cognição social. E ele vai representar uma mudança do nível prévio de desempenho dessa pessoa. Indo aqui para a diferença, né? Eles diferenciam o transtorno neurocognitivo maior e leve. O maior, que seria equivalente à demência clínica, ele vai ser uma evidência de um declínio cognitivo significativo em relação ao desempenho prévio anterior, ou de mais de um domínio clínico, de mais de um domínio cognitivo. Os déficits cognitivos interferem na independência das atividades diárias, e comparando com o leve ele já vai ter um déficit cognitivo que é moderado e que não interfere na capacidade de independência da pessoa ou nas atividades diárias. Só que, para ambos, os déficits não acontecem exclusivamente no contexto de um delírio. Então, eles não são mais bem explicados assim por outro transtorno mental, com a depressão maior. Falando um pouco aí em relação ao critério diagnóstico, do CID-10, ele vai falar justamente dessa evidência de declínio na memória e também nas outras capacidades cognitivas, e na presença de sintomas por pelo menos 6 meses aí para um diagnóstico definitivo. Em relação à etiologia das demências e também no curso de transtorno, a prevalência aí das demências aumenta drasticamente com a idade, então ele vai afetar cerca de 5% da população acima de 65 anos e pode também atingir entre 30% e 50% de indivíduos acima de 85 anos. Então, a chance é bem grande em relação à progressão da idade. A doença do Alzheimer também vai ser a causa mais comum, que é 60% a 70% dos casos, seguindo aí pela demência vascular, demências dos corpos de Lewy e demência frontotemporal. Em relação ao curso do transtorno, ele vai ter um início que depende bastante da etiologia. No Alzheimer, por exemplo, ele vai ter um início mais insidioso e a progressão é mais lenta e mais gradual. Já em demência vascular, ele vai ter um curso que é classificado como indegraus, que seria tipo pioras abruptas seguidas de período de estabilização. E aí vai estar muito associado com eventos cerebrovasculares. E o curso geral, geralmente ele é crônico, predominante, mais progressivo, e ele evolui na perda de memórias recentes para o comprometimento motor total e dependência absoluta. Em relação ao diagnóstico diferencial, na parte clínica, diferenciando o delírio tanto dos dois tipos de demências ou transtornos neurocognitivos, o delírio, em relação ao transtorno neurocognitivo maior, que seria a demência clínica, o delírio possui um início mais agudo e um curso flutuante com alteração mais marcante na atenção. Já a demência, ela tem um início mais insidioso e o curso progressivo é mais em relação à atenção preservada nas fases iniciais. Já a pseudodemência progressiva, a pseudodemência depressiva, são quase depressivos graves, nos que podem mimetizar déficits cognitivos orgânicos. Na depressão, o início costuma ser mais marcado e o paciente frequentemente responde não sei aos testes formais por falta de energia ou motivação. Ao passo que o paciente com demência tenta acertar a confábula. Os exames complementares são diferentes das outras áreas da psiquiatria, que dependem puramente de anamnese e do exame psicopatológico. Já nas síndromes orgânicas, a propedêutica armada seria com exames laboratoriais de neuroimagem. Ela vai ser mais mandatória para identificar e isolar a etiopatologia médica estrutural ou anabólica. Falando um pouco aí sobre o transtorno aí do Alzheimer, que é o mais prevalente para desenvolver, né, um transtorno neurocognitivo, ele é dividido em fases, que é fase precoce, leve, moderada e avançada. A precoce é inicial, que seria os esquecimentos sutis, e maior desatenção em eventos recentes e dificuldade de nomeação, principalmente esquecendo o nome de pessoas. O comprometimento leve seria o prejuízo na orientação do espaço e também dificuldades na tomada de decisões, que seriam principalmente financeiras. A fase moderada, que já é a mais tardia, iniciando o processo mais tardio, seria a perda progressiva da autonomia e necessito de auxílio nas atividades diárias, como higiene e também episódio de desorientação. E a fase avançada, que seria a dependência funcional total, que é a perda completa aí da linguagem verbal e restrição ao leito. E aí o paciente não tem autonomia nenhuma nas atividades diárias e na tomada de decisão. E essas aí são as referências que a gente utilizou, que foram o Manual Diagnóstico Estatístico da USP, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais DSM-5 e a Clínica Psiquiátrica da USP.